Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. É sempre com muito prazer que nós estamos aqui com vocês, essas noites de segunda-feira, para darmos continuidade a esse estudo que já vem há alguns anos do Livro dos Espíritos. A gente sempre faz um preâmbulo, né, da necessidade do estudo, sempre falamos, a intenção é motivá-los nesse início do estudo, porque a gente sabe que muitas das vezes é maçante. Eu lembro, alguns anos atrás, quando pela primeira vez eu me predispus a sentar num grupo para estudar o Livro dos Espíritos, porque em casa eu já tinha tentado ler algumas vezes, mas eu confesso para vocês que ler essas perguntas, ler as respostas, muitas das vezes eu não conseguia entender aquilo. Não conseguia mesmo. E aí me desmotivava, deixava para lá. Mas, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de começar um estudo presencial, inclusive na nossa casa, o MAP, em que a Célia também fazia parte. E tínhamos a coordenação da senhorinha. Senhorinha, que já retornou. Já retornou ao Pato Espiritual. A quem nós agradecemos muito, né? Deixamos sempre o nosso registro, a gratidão, né, por ela ter sido a nossa primeira assim, né, orientadora desse estudo do Livro dos Espíritos. Então aqui eu comecei em grupo, ouvindo a fala de um, ouvindo o entendimento do outro, e aí você vai refazendo, você vai abrindo os caminhos para o teu entendimento. Você vai prestando atenção naquilo, caramba, é mesmo, é assim, né? Coisas que para nós inicialmente era muito difícil de entender. Você vai fechando os elos. E quando nós estudamos assim em grupo, até o não entendimento é frutífero para nós, porque é exatamente em cima do que é entendido e o que não é entendido e por que não foi entendido que vem o esclarecimento. Com certeza. Então, até a dúvida de alguns ajuda para que a gente possa ter um outro entendimento sobre aquele assunto. Então, o estudo é fundamental. E reconheço, sozinho é difícil para o iniciante. E tem um outro detalhe. Nós gravamos isso desde 2020, né? Célia, foi logo na pandemia, foi né? Na pandemia. Na pandemia foi 2020. Dia 2 de maio de 2020 nós começamos a gravar esse estudo. Devido à pandemia, o nosso estudo presencial foi interrompido e houve, então, a oportunidade da gente levar para vocês pelas redes sociais. Se nós voltarmos lá atrás, se Nivaldo voltar, se eu voltar, lá no primeiro programa, com certeza nós já vamos ter aquele entendimento e mais alguma coisa. Porque o amadurecimento é gradual. É gradual. E você está falando isso, Célia? Nós tivemos a oportunidade de presencialmente estudarmos esse livro inteiro, que levou uns 3, 4 anos, voltarmos ao início novamente, chegar até o final. Então, o que a Célia está dizendo aí, essa surpresa quando a gente vai ler uma questão de 1, 2, 3 anos atrás e a gente percebe que o nosso entendimento mudou, isso é prazeroso, porque isso indica que nós evoluímos. Nós mudamos. A nossa forma de pensar mudou. O nosso entendimento mudou. Melhorou, aprimorou. Então, e Nivaldo falou agora de chegarmos ao final, voltarmos. A gente precisa entender que para iniciar o estudo tem uma data, tem uma época. Agora, para terminar, ele não termina. E esse estudo do Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, céu e inferno, principalmente Médio, Evangelho e Livro dos Espíritos,
chegou ao final, retorna, chegou ao final, retorna, porque o entendimento vai ser sempre um pouquinho maior. Vai se acrescentando. Ao ponto, né, a gente já falou isso aqui, o que muitas das vezes a gente fica imaginando o que esses espíritos superiores no mundo espiritual estudam. O que será que eles estudam? Foi perguntado isso a Chico. O que será que Francisco de Assis, Emmanuel, Chico, que está agora no plano espiritual, o que será que eles estudam lá? Que livro será que eles leem? Isso foi perguntado a Chico, foi perguntado a Emmanuel, né? Aqueles amigos que ficavam ao redor de Chico pediu a ele para que ele perguntasse a Emmanuel o que eles estudavam. O que eles estudavam lá no plano espiritual? Esses espíritos super evoluídos. E eles disseram o mesmo que vocês estudam aí. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e tudo mais. Mas como assim? É o que a gente está falando aqui. Eles estudam esses livros lá em cima com outro entendimento que nós não temos a menor possibilidade hoje de compreensão. Aí, Nivaldo, nós aqui, encarnados, nessa nossa insignificância, nesse nosso estado limitado, a gente fala assim, não, eu já estudei o Evangelho. Já estudei. Diz assim, né? A gente muitas vezes fala assim, eu já li o Evangelho, eu já li o Livro dos Espíritos, então eles estudam até hoje. Até hoje. E a gente diz assim, eu já estudei. E a gente tem um outro exemplo, né, Célia, aqui, porque todos esses espíritos que vieram e conviveram entre nós, Paulo, Agostinho, Emmanuel, Chico, Divaldo, Ivone Pereira e tantos outros que a gente ficaria aqui, né? Eles vieram para trazer o testemunho de vida deles para nós. Se a gente pegar a vida de Ivone Pereira, Célia, olha só, talvez vocês não conheçam, alguns de vocês não conheçam a vida de Ivone Pereira. Quem foi Ivone Pereira, que deixou obras maravilhosas de ensino para nós? Né? Então, a gente não tem noção, mas eles vieram para vivenciar e deixar exemplo para nós. Porque a gente precisa disso, a gente precisa de ter os nossos heróis, os nossos exemplos a serem seguidos. Né? A gente vê a conversão de Paulo. Poxa, para nós isso tem que ser motivador. Por mais que a gente esteja no caminho tortuoso, mas como a gente sempre fala, nós vamos passar pela nossa porta de Damasco e vamos nos transformar um dia, talvez nessa encarnação ainda. Porque a gente pensa, Nivaldo, que foi Jesus. Jesus veio, mas depois dele... Ele continuou enviando. Outros foram enviados para nos chamar para esse grande banquete que é as leis divinas. Mas que a gente muitas das vezes ainda, né, Célia? Não estou ocupado, eu prefiro ir para o cinema, eu quero ir para o teatro, eu quero ir para a minha festa, eu quero ir para a minha balada, eu vou para o meu passeio de iate. Mas não reserva pelo menos um tempinho do seu dia, da sua semana, para... entrar nessa comunhão com as leis divinas. Eu não digo nem, Nivaldo, não é porque a gente fala... quantos minutos a gente perde, entre aspas, né? Para falar assim, poxa, pai, que coisa mais linda esse sol. Que coisa mais linda essa chuva. Quantas vezes a gente para e fala, obrigada, pai. A gente não fala. A gente nem pensa. É o que Nivaldo falou. É a balada, é o iate, é a reunião com os amigos, é aquele bar onde vamos nos reunir, todos os amigos, porque sem amigo ninguém vive. Mas a gente esquece de reservar um pouquinho, né, para a gente nos escolher. Porque, Célia, faz parte dessa programação que nós temos que nos colocar. Nós vivemos como se nós não fôssemos embora. Não fôssemos. E a gente precisa falar sobre uma palavra que dói em alguns ouvidos. Nós precisamos falar sobre a morte.
Porque é uma única coisa certa, a única coisa que não vai mudar em nossas vidas. Precisamos falar sobre elas com toda a naturalidade, com toda a tranquilidade e fazermos as nossas programações para o futuro. Porque se vamos ter uma boa morte ou não, vai depender de como nós estamos vivendo. Então nós precisamos falar sobre ela, precisamos falar sobre essa nossa vida. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece, então vamos nos conectar com... vamos reforçar os nossos laços com esses amigos espirituais, esses coordenadores do espaço, que são os verdadeiros responsáveis por esse estudo, que nos intuem, que nos inspiram, que faz com que a gente possa estar aqui reforçados na nossa fé, no nosso entendimento, trazendo sempre para nós, para vocês e para nós, principalmente, o nosso entendimento sobre todos esses questionamentos do mundo espiritual. Que Jesus possa nos abençoar sempre, nos conduzir, trazendo a habilidade aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Como a gente sempre faz, nós vamos colocar uma mensagem para vocês, para que a gente possa refletir durante essa semana. Então vai ser colocado e vocês todos vão ler, e diz assim a de hoje: a vida é uma viagem, não um destino. Aprenda a aproveitar o passeio. É uma reflexão. É uma reflexão que a gente precisa fazer muitas das vezes, a cada dia, porque a gente foca muito nessa viagem, nós focamos no nosso objetivo final e esquecemos de aproveitar esse caminho. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, mas como a gente aprende, eu digo sempre que a gente aprende por repetição, a gente sempre tem que repetir, para que a gente vá memorizando. Em todos os nossos projetos de vida, Célia, seja profissional, seja projeto familiar, seja o que for um projeto de matrimônio, é preciso que a gente leve isso em consideração, que a gente aproveite esse preparo, que a gente aproveite o caminho, sabe? Eu estou estudando para me formar em alguma profissão, ótimo. Eu não vou focar só lá no meu diplomação, não. Vamos aproveitar esses anos de estudo. Vamos aproveitar o nosso caminho na vida inteira. Porque muitas das vezes, a gente vai chegar no final da vida com aquela sensação de que a gente não viveu. A gente não aproveitou as dificuldades, os prazeres, as oportunidades que a vida nos ofereceu. A gente simplesmente chega no final e agora? Eu não vivi. O Nivaldo tem... A vida é uma viagem. Sim, é uma viagem. Nós estamos aqui, vamos ter percalços, vamos ter dificuldades, mas vamos ter também alegrias, vamos ter também prazeres. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que ele fala do homem no mundo. Sim. Nós temos que viver aqui como somos encarnados, mas como espírito. Temos todos esses prazeres? Temos todos esses prazeres. E vamos lembrar de Paulo. Tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. É esse aproveitar o passeio que a gente precisa aplicar. Esse tudo me é permitido, mas eliminar aquilo que não nos convém mais. E gozar o mundo como encarnados que somos, mas sem esquecermos que somos espíritos. Que um dia vamos retornar, né, Célia? Que vamos retornar. É fundamental. Esse aproveitar esse caminho dessa viagem, né? Mas sabendo degustar cada coisa no seu momento certo. E não focarmos só no nosso objetivo final.
Então vamos lá, nós estamos falando do capítulo da Lei de Liberdade, ainda daquelas leis naturais. Na semana passada nós iniciamos a 859, né, Célia? Mas só lemos a questão principal, chegou ao final, ainda tem um desdobramento do item A, mas valia a pena a gente até retornar, dar uma passagem na questão principal. Na 859, Kardec faz a seguinte colocação para a espiritualidade. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, todos esses acidentes que nos acontecem, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer. Eu acho que, eu não lembro, mas eu acho que a tua pergunta está mais clara. Eu vou ler aqui novamente. Diz assim: se a morte, quando tem que acontecer, não pode ser evitada, o mesmo se dá com todos os acidentes que nos sobrevêm no decorrer da vida? Então, ele tem duas questões. A morte, que não pode ser evitada, nenhum de nós vai evitar. Não tem jeito, isso já foi acordado lá na nossa programação reencarnatória. E os acidentes que nós sofremos no transcorrer da vida. E a espiritualidade nos responde. São, em relação aos acidentes, são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam. A espiritualidade está nos dizendo que não agrada a eles o nosso sofrimento. Os nossos sofrimentos materiais. Então, esses acidentes que nós sofremos ao longo da nossa vida, eles nos intuem, eles nos orientam para que evitemos. Mas evitar ou não vai depender de cada um de nós. E continua a espiritualidade. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Nascer e morrer. E nascer e morrer. Isso é fatalidade. Nascer é uma fatalidade. Morrer é outra fatalidade. Agora, no decorrer da vida, né, esses pequenos acidentes que nos acontecem, eles até podem ser evitados pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Eles nos dizem. Eles não querem. Eles não querem que soframos. Mas nós somos teimosos. Não vai, não faz. Então, eles nos dizem, né, que na maioria das vezes os espíritos nos intuem para que a gente possa se livrar desses acontecimentos que nos trariam sofrimentos físicos. Aí vamos lembrar, porque pode ser que tenha alguém que esteja chegando agora e fala, mas como é que é isso de ser intuído? Nós não podemos esquecer que eles estão ao nosso redor. Tanto os nossos amigos espirituais, quanto aqueles que estão a fim de fazer hora com a nossa cara. E nos prejudicar. Eles estão aqui. Eles estão aí. Eles estão dentro do ônibus com a gente. Dentro do nosso carro. Amanhã no salão do MAP. Muitas vezes das nossas casas. Então, eles falam conosco. A gente é que não quer abrir os ouvidos. A gente acha que o ouvido é só essa coisa física aqui.
mas eles falam nos nossos pensamentos. Quantas vezes nós estamos sem fazer nada e falam assim, eu não sei por que eu pensei nisso agora. Eu, hein, não estou pensando em fulano, pensei nisso. São eles que falam conosco. São essas intuições que a gente recebe. Então, a gente precisa aprender a desenvolver isso. Aí, a 859 tem a letra A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora queiram. Ou seja, Kardec está perguntando, tem que acontecer. Tal fato tem que acontecer. E os nossos amigos, o nosso mentor, não pode evitar. Não pode afastar. Mesmo que ele queira. Essa é a pergunta de Kardec. Existem esses fatos? E eles nos respondem. Porque, Célia, só fazendo um adendo, ele está dizendo que na questão anterior, né, na 859, os espíritos nos intuiriam para que a gente se livrasse dessas... Ele não quer, né, que a gente sofra. Ele vai nos intuir, ele não quer que a gente sofra. Aí Kardec pergunta, então, agora que se há situações em que, mesmo que eles queiram, eles não conseguem afastar de nós vamos ter que passar por aquela... E aí eles vão ter que ver a gente sofrer. Aí a espiritualidade nos responde. Mas que tu viste e pressentiste quando no estado de espírito fizeste a tua escolha. Nós participamos da nossa programação reencarnatória. Embora muitos achem que não posso ter escolhido isso para a minha vida, nós participamos. A nossa visão, o nosso entendimento, quando no mundo espiritual, é diferente quando a gente está encarnado. É outra. Por isso, nessa ocasião, a gente aceita as provas mais difíceis, mais rudes, mais fortes para nós, mais desafiadoras. Nós aceitamos, porque a gente quer vencer, a gente quer evoluir. Esse é o entendimento do espírito. E aí, nessa primeira parte da resposta da espiritualidade, quando eles dizem assim, fizeste a tua escolha, mas e aqueles que não têm condições ainda de participar desse planejamento? Esses que ainda não podem participar, eles vão ser atribuídos a eles tarefas, situações em que eles podem sair vitoriosos. Necessária ao desenvolvimento, à evolução de cada um. Nada que nos é dado que prejudique a nós. Tudo visa a nossa evolução. As provas que escolhemos e as provas que não escolhemos são as que nós necessitamos, que são importantes para cada um de nós. E a espiritualidade continua. Não creiais, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumais dizer. Aí nós voltamos àqueles pontos principais da nossa existência. Os 5 principais. Né? Não é fatos corriqueiros do nosso dia a dia. Essa lapiseira que caiu no chão, quebrou o último grafite, eu fiquei sem grafite. Não é isso. Não é aquele acidente porque a gente sentou errado na cadeira e caímos. Isso estava na programação reencarnatória. Não, isso aí foi imprudência nossa. O que a Célia está dizendo, o que eles estão dizendo aqui para nós, é a gente separar o que realmente é
fatalidade, o que faz parte dessa reprogramação reencarnatória, do nosso livre-arbítrio, do nosso mau comportamento, do que nos sucede de acordo com os nossos mau comportamentos. Essa é a diferença. E aí continuam eles. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. É o exemplo que Nivaldo acaba de falar, da cadeira. Eu não presto atenção, sento errado, caio. Estava escrito, estava na programação. Foi imprudência minha. Imagina, a espiritualidade continua. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de fluir no moral, Deus os prevê porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Deus prevê, Deus consente aquilo que é importante para a nossa depuração, para a nossa instrução. Esses fatos corriqueiros, como ele usa aqui, o queimar o dedo, queimou o dedo porque é da matéria, é imprudência, o negócio está quente, eu vou lá e seguro. Então, o que Nivaldo falou, é preciso que a gente aprenda a separar coisas corriqueiras, que depende da nossa atenção, da nossa prudência, e fatos, situações em que faz parte da nossa programação. Perfeitamente, Célia. Eu acho que está bem esmiuçada essa questão, mas a gente sempre deixa, né, Célia, a possibilidade de vocês, se houver ainda alguma dúvida com relação à abordagem que nós fazemos aqui, que vocês nos questionem. Se a gente não souber, com certeza nós vamos procurar ajuda para que a gente possa tentar explicar de outra forma, ou até de uma forma mais profunda, aquilo que por acaso tenha ficado aqui ainda alguma dúvida, né? Questão 860. Kardec pergunta, ainda dentro do nosso estudo de fatalidades. O homem pode, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer com que acontecimentos que deveriam ocorrer não se verifiquem e reciprocamente? Ou seja, fatos que deveriam, isso já estava na nossa programação. Fatos que estavam na nossa programação reencarnatória não aconteçam? Ou que sejam atenuados? E esse reciprocamente... Isso o inverso. O inverso. O que fatos... não estava programado a acontecer. Né? Então, nós falamos aqui, né, Célia, eu não nasci com a programação de ficar diabético, mas eu posso ficar. Eu não nasci... E aí tem uma perna amputada. Ficar cego. Mas eu não nasci com essa programação. Como que eu fiquei? Porque eu escolhi. Eu, dentro do meu livre-arbítrio, eu escolhi. Eu fiquei diabético, eu perdi a perna, eu fiquei cego. Mas eu não estava programado. E o inverso pode acontecer? Pode. Você nasceu com uma programação de ficar diabético e perder a perna. Mas você não perdeu a perna. Ficou diabético, mas quando você percebeu isso, você fez toda uma dieta alimentar, um controle, uma tal, de forma que você ficou diabético. Teve todas as... mas não perdeu a perna. Porque você também tem um fato importante, mudou a sua condição de vida. Mudou o teu entendimento. Então você, quando ele diz aqui o reciprocamente, é exatamente isso.
o que estava programado de acontecer não acontecer, ter uma atenuação, ou o que não estava acontecer. Mas vamos ver a resposta dos espíritos. Ele o pode. Repetir a pergunta, né, para que a gente possa raciocinar bem. O homem pode, pela sua vontade, pelos seus atos, fazer com que acontecimentos que deveriam ocorrer não se verifiquem e reciprocamente? Resposta: ele o pode. Se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem como deve ser e por constituir o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, principalmente aquele que possa contribuir para um mal maior. Então, é exatamente o que nós falamos. Nós podemos não ter uma programação e acontecer, e ter uma programação e termos uma atenuação, termos essa provação atenuada devido ao nosso mudança de comportamento. Aí a gente vai lembrar também de Paulo: o amor cobre uma multidão dos pecados. Perfeitamente. Então, a nossa programação tem determinado fato para ocorrer, dependendo do meu modo de vida, dependendo da maneira como eu levo esta vida. Ele pode ser amenizado? Ele pode não se manifestar? Pode. Assim como não está na minha programação, mas o meu desregramento é tal que eu adquiro. Perfeitamente. Então depende, mais uma vez, depende de quem? Das nossas atitudes. Das nossas. Depende sempre de nós. Sempre depende vai de cada um depender. de vocês. Depende de nós, de vocês aí. E uma outra coisa que a espiritualidade nos diz é que acrescente que, para fazer o bem, como lhe cumpre a cada um de nós fazer o bem, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Fazer o bem constitui o objetivo único da vida. Facultado, aí vai depender de cada um de nós, lhe é impedir o mal. Célia, você estava falando aí, eu estava pensando aqui, né? Qual o maior ensinamento que Jesus veio nos trazer? Fica o amor. O amor. Servir. Servir, o amor. Esse foi o maior ensinamento que ele veio nos trazer. E ele deixa uma prescrição para nós. Fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Isso. Então, se a gente cumprir isso, está resolvido o problema. Mas nós vamos levar ainda, talvez, a mais alguns séculos aí, para que a gente consiga chegar a esse entendimento puro. A gente já tem esse entendimento, alguns já têm, mas a gente não consegue ainda tirar e colocar na prática 100%, não. Aquele amor divinal que Jesus tinha por nós. Nós ainda praticamos um amor seletivo. Eu gosto do meu filho, eu gosto da minha filha. A minha família. Da minha família. Os meus. Eu sofro com meu filho. O vizinho ali... Ele tem mãe, ele tem pai. Eu não vou sofrer por ele. O dia que nós tivermos um entendimento desse amor universal, sentir exatamente a mesma coisa que eu sentiria pelo meu filho em ver o filho do vizinho ou aquele outro que mora em outro país, nós vamos estar conseguindo começar a entender esse grande amor que Jesus veio nos ensinar. Mas até lá, a gente vai treinando. E a forma de treinar é no nosso núcleo familiar. É desenvolvendo esse amor familiar dos filhos, né? Mas a gente vai trocando as peças nessas reencarnações,
vamos nos acertando com os outros, os nossos adversários, e a gente vai aprendendo a dar esses pequenos passos até o dia que nós vamos chegar lá. E para o dia de hoje fica esse alerta da espiritualidade. O único objetivo da vida é fazer o bem. Que a gente possa pensar nisso, né, sabe? O único objetivo da vida. Porque desculpe, mas se nós fizermos um questionamento na rua, faz uma enquete. Qual o objetivo da sua vida? E o outro, qual o objetivo da sua vida? Né? Será que alguém vai responder, olha, o objetivo da minha vida é fazer o bem? Aí fica uma talvez, sugestão. Né? Talvez se alguém fosse responder amanhã, depois do estudo do livro de hoje, ia responder. Pode ser. Mas entre nós aqui, entre nós... Hoje a gente já responderia diferente. Vamos fazer isso com os nossos familiares. Qual é o teu objetivo na vida? Qual o objetivo? Ganhar dinheiro. Aí você vai perguntar... sair do aluguel. Comprar imóveis, casa de praia, carro. Você vai fazer uma pergunta simples. Você vai levar isso contigo? Você vai levar? Conta bancária? Você vai levar? Não, não vai. Mas e o amor? Esse vai. Então, é aí que está o grande como a gente, enigma como da questão. A gente foca, Nivaldo, como a gente dispensa a atenção para o ponto... Agora, Célia, pensando aqui também, né? Não vamos aqui ser hipócritas, né, Célia? Claro que a gente está encarnado. Claro que a gente precisa de teto, a gente precisa de dinheiro para comprar comida, a gente precisa viver, pagar as contas, a gente precisa de carro para se locomover. Então não vamos também achar que não precisamos ter um olhar, né, recriminativo para nós ou para aquele que tem ou quer alguma coisa. Não é isso, não é isso. Né? É o uso que nós fazemos que a gente dá disso. Tudo. Nós precisamos ter casa, precisamos ter, de repente ter uma casa de praia, mas se tivermos essa condição, mas que a gente também tenha esse olhar fraterno, esse entendimento que a minha principal função é fazer o bem. A gente pode ter tudo o que a gente quiser e ter esse entendimento. Nada contra nós termos as nossas necessidades materiais, não. Vamos para 861. Kardec pergunta: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassinado? Seria assassino, né? Que seria assassino. Que viria a ser assassino, desculpa. Então, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser um assassino? Aí é uma coisa para a gente esclarecer que ninguém, nenhum de nós, nenhum ser reencarnou para ser assassino, para ser traficante, para fazer qualquer coisa que esteja fora das leis de Deus. Que não seja com essa intenção de fazer o bem. Todos nós. Na nossa programação reencarnatória não existe programação para o mal. Não existe. Não existe. Como a gente possa imaginar, Célia, que você vai lá para fazer isso. Espíritos superiores está aqui programando a reencarnação do Nivaldo. E olha aqui, você vai fazer isso aqui de ruim. Pode, não existe isso. Tudo que possa vir a acontecer de ruim que eu venha praticar é com o meu livre arbítrio. É com a minha determinação nessa encarnação. Não existe programação para o mal.
Kardec faz essa pergunta e vamos lembrar da resposta da espiritualidade na questão anterior. O único objetivo da vida é fazer o bem. Com certeza. Então, esse que veio, cometeu um assassínio, ele sabia que ele ia ser assassino? E a espiritualidade nos responde: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Livre-arbítrio. Quem vai decidir se vai fazer ou não somos cada um de nós. Então, Célia, nós podemos escolher no nosso planejamento reencarnatório, por uma questão de provação, uma questão de provação, nascer naquele ambiente pesado, nascer numa comunidade com o tráfico, com o crime ali rolando solto. É uma prova para o meu espírito passar por aquela condição e sair ileso. Ou talvez vitorioso. Sair vitorioso. E talvez até uma missão, Célia, de transformar algumas pessoas daquela comunidade. Por que não? Agora, isso não quer dizer que por eu estar ter nascido naquela condição, eu esteja numa condição de praticar algum crime. Isso vai depender do meu livre-arbítrio. Aí, Nivaldo, quando a ciência, a nossa disciplina, a ciência, nós aprendíamos que o homem é produto do meio. Mas o homem é produto do meio? É o meio que faz o homem? Ou é o homem que faz o meio? O que Nivaldo falou, nós podemos ter nascidos em determinado lugar, mas eu não preciso me comportar como o comportamento dominante. Eu não preciso. Como eu disse, Célia, no planejamento reencarnatório, é uma prova para o meu espírito. Prova. Eu vou dizer, eu vou passar por essa situação difícil e vou sair vitorioso. Eu vou provar que eu não vou me corromper, embora eu esteja naquele meio. Eu não vou deixar que eu seja fruto do meio em que estou. E aí a gente lembra o Evangelho. Quanto mais difícil é a prova, e nessa situação é dificílima, quanto mais difícil é a prova, maior é o mérito. E vai depender de cada um de nós resistir ou não. Quantos exemplos, Célia, nós temos aí de pessoas que moram em comunidades, hoje afetada por toda essa convulsão social que nós temos, e são trabalhadores. E não vamos aqui imaginar que para que ele saia vitorioso, olha, ele foi um grande homem, Não, ele só precisa passar por toda essa dificuldade e não se contaminar. Ser um trabalhador honesto, correto e que pratique o bem. Pense no bem. Ele já venceu essa provação que ele se submeteu nesse planejamento reencarnatório. Então, continuando a resposta da espiritualidade, é sobre... Célia, Oi. Nós temos mais 1 minuto. Tá. Mas eu acho que a gente poderia terminar só de ler e deixar para comentar na próxima semana. O que você acha? Continuando então, e na próxima semana a gente voltamos a essa questão inicial. 861. Exatamente. Um espírito que cometeu um assassinato, se ele sabia que nessa encarnação ele viria a ser um assassino.
Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria de cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. E aí a gente volta a essa questão para que a gente possa conversar melhor, mais com certeza, sobre isso. Então vamos agradecer a todos vocês, amigos espirituais, agradecer, Mestre Jesus, por tua dedicação a todos nós. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer a essa casa que nos abriga e pedindo, Mestre, precisamos ser sempre fortalecidos. Precisamos, Mestre, sentir e ter a tua luz iluminando sempre os nossos passos, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.